pessoal, tudo bem? Eu me chamo professora Geilza Lima. Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, no 5º Conecibio, esse congresso da área da educação, para a gente reunir saberes, né, das nossas práticas de sala de aula, tá? Então, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, sou também mestra em Biologia Aplicada à Saúde e atualmente eu leciono na rede estadual daqui do estado da Paraíba, tá? Eu sou professora efetiva, T30, nível D, aqui do estado da Paraíba, onde eu leciono ciências, biologia, projeto de vida e práticas experimentais. Já tive experiências no ensino técnico, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Então, essa reunião de saberes, né, é o que vai trazer para vocês um pouco da minha prática, né, e desse tema tão importante que é os desafios de fazer docente para a geração TikTok. Então a gente sabe que atualmente a gente vive, né, nessa era aí tanto das mídias sociais, mas principalmente depois do período de pandemia, a gente vai ter grandes desafios pela frente, né? A gente tem uma geração que é extremamente influenciada, né, pelas redes sociais, principalmente pelo TikTok, pelo Instagram, tá? Então, o TikTok, ele virou o novo Google da geração Z, tá? E o que é que isso quer dizer? Se vocês que estão em sala de aula, né, acredito que tenha muita gente aqui em sala de aula, vocês vão perceber que os jovens, né, os adolescentes, eles usam o TikTok como ferramenta de pesquisa, tá? Então, quando a gente pensa nessas redes sociais como fonte de pesquisa, a gente tem um grande problema. A questão da veracidade das informações, não é? O conteúdo que esses adolescentes estão acessando. Então, os adolescentes, eles estão usando esse TikTok como fonte de informação. Hoje, obviamente, as mídias digitais, né, a gente tem um volume muito grande de informação na mão dos estudantes, né? Antigamente, quando a gente precisava fazer um trabalho, a gente ia nos livros, alguns iam para a biblioteca. A gente até, no meu tempo, já pesquisava no Google, mas não era como é hoje. O volume de informação, ele cresceu muito. E aí esses vídeos curtos do TikTok, eles viralizam e eles ganham espaço. Só que muitas vezes as pessoas que estão nesses vídeos de TikTok, elas não têm a competência para passar determinada informação. Então, às vezes, é mais achismo do que conteúdo de fato científico, filosófico, né? Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. O TikTok ganhando as salas de aula. E a gente vai problematizar um pouco sobre isso, tá? Então, quem é a geração TikTok? A gente traz aí, né, um apanhado das principais gerações, né, que a gente vem acompanhando. Então, nós temos os Baby Boomers, que é aquela geração, né, do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Chama-se de Baby Boomers porque foi um boom na natalidade, né, no pós-Segunda Guerra, soldados voltando aí para as famílias, né, e aí teve uma alta taxa de natalidade. Então é aquela geração que vai ser nascida entre 1945 a 1964, tá? Depois, nós temos a geração X, que são os filhos dos Baby Boomers, que é de 65 a 84. A próxima, a geração Y, que são os nascidos entre 1985 e 1999, tá? Que as pessoas chamam, né, de essa geração dos Millennials. E a geração Z, que é a geração nascida a partir dos anos 2000. Hoje a gente tem já a geração Alpha, que é de 2010 para cá. Essas datas, esses anos, eles variam. Alguns autores podem ter pequenas modificações, né? 1 ou 2 anos, né, nos sistemas de classificação, mas basicamente são essas 5 gerações, né, que a gente convive hoje. Então vamos lá. Principais características, tá, dos Baby Boomers. Principais características: estabilidade financeira,
familiar e do trabalho, relações duradouras, padrões muito bem estabelecidos. E quando essas pessoas eram jovens, elas valorizavam o trabalho, a construção de patrimônio e a estabilidade. Então é muito clássico dessa época pessoas que viviam para os seus trabalhos, para construir grandes patrimônios, né? É uma geração que se dedicou, principalmente os homens, se dedicaram integralmente ao seu trabalho, formar grandes complexos de empresas, né? E isso, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso reflete no processo educacional. Estudar nessa época era diferente de estudar agora, tá? Então, esses baby boomers, que podem ser avós, bisavós, né, que a gente conhece hoje, eles tiveram essa marca, essa característica de buscar uma estabilidade financeira, uma estabilidade do ponto de vista do trabalho. A geração X, que são os filhos desses baby boomers, de 65 a 84, eles têm como características estabilidade na carreira, uma competição, né, no mercado de trabalho, e eles vão mantendo essas tradições. Só que aí, no caso das prioridades, quando eram jovens, a gente vai ver trabalho, carreira e estudo. Então, é uma geração preocupada com a qualificação, né? Não que os baby boomers não tinham essa preocupação, mas essa preocupação do estudo, ela é mais característica dessa geração X. A geração Y, de 85 a 99, que é grande parte das pessoas, né, que podem estar nesse evento, as principais características, a gente já vai ver uma mudança. Necessidade de liberdade, inovação, novas experiências, uma personalidade questionadora e engajada, flexível, tá? E as prioridades quando eram jovens. Autoconhecimento, que não aparecia lá nos baby boomers, nem na geração X. Cultivar uma boa relação com a família e com os amigos, que não era o foco das duas últimas gerações. E o trabalho que faça feliz. Isso, gente, é um grande ponto para a gente se observar, né? Porque hoje o trabalho não é só para ganhar dinheiro. O trabalho também é um ponto de realização do sujeito, tá? Então, isso é muito importante. Isso é característico da geração Y, que, por exemplo, é a minha geração. Tá? E a gente sente que realmente existe esse peso. Poxa, o trabalho ele é importante, mas eu preciso que ele me faça feliz. Eu preciso ter realização profissional. Na geração Z, que é dos anos 2000 para cá, as principais características são nativos digitais, imediatistas, questionadores, multitarefas, engajamento em causas sociais e as prioridades enquanto jovens, seguir os sonhos e viver do que gosta. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessas características, porque são os nossos alunos, principalmente do ensino médio, tá? Preste atenção nisso, viver do que gosta, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. Nativos digitais, imediatistas e questionadores. Eu acho que são características que vou desenvolver com vocês lá na frente, mas vocês vão ver o quanto é importante a gente conhecer essas gerações. Então, aqui está mais um quadro, onde ele traz algumas características, alguns fatores históricos, sociais, né? Os baby boomers, que a gente já comentou do pós-guerra, fim da Primeira Guerra Mundial, educação rígida, tradicional, conservadora, né? Então, trazia muito essa questão do trabalho, da estabilidade, certo? De comprar a casa, de comprar o carro. A geração X já foi influenciada pelo movimento hippie, revolução sexual, AIDS, TV a cores, auge do cinema. São os filhos dos baby boomers. Eles têm uma preocupação em convivência em grupo, tá? Preocupação também com as gerações futuras. A geração Y, que é a minha geração, ela é marcada pelo acesso aos computadores. Então, nós fomos uma geração de transição. A gente pegou um pouco daquele tempo antes da internet e depois da internet.
Então, computadores, impressoras, internet, e-mail, celular, globalização foi característica da geração Y. A geração Z, que é o nosso ensino médio, tá? Um pouco do ensino superior e do ensino médio, era 100% digital, redes sociais, mensagens instantâneas, teoria de gênero. Então, tudo isso faz parte da geração Z. Nós da geração Y, eu digo nós porque eu estou incluída nesse grupo, a gente teve o pré e o pós-internet. Porque eu lembro que no ensino fundamental, que quando eu participei, a internet não era tão... não era uma internet como a gente conhece hoje. Os celulares, eles não eram smartphones, né? Então tinha uma certa diferença. Já na geração Z, não, a gente já tem o acesso aos smartphones, a internet banda larga, então teve uma série de características dessa geração. E a geração alfa, que é o nosso ensino fundamental de hoje, a partir de 2010, 2011, a gente já tem inteligência artificial e internet das coisas. Então, olha só. Entre geração Z e geração alfa, a gente já tem uma grande diferença, que é a inteligência artificial. Não é que não existisse, mas hoje ela está mais acessível, não é, nas mãos dos nossos estudantes. Então, a geração alfa é o nosso ensino fundamental. É o pessoal que está com 12, 13 anos, 14. É o nosso ensino fundamental, 2, né? Ali de 6º ano ao 9º. Então, tem muitas características importantes que a gente precisa destacar. Por quê? Porque chega na sala de aula, né? Eu tenho 2 turmas de ensino fundamental, 2 8º anos, e tenho o restante de todo o ensino médio. Então, você consegue perceber um pouco dessas diferenças. Então, olha só. Algumas tendências sociais que influenciam essa geração alfa, que é a mais recente, de 2010 para cá. Obviamente, gente, que essas características, elas não são aplicadas, todas elas, a um determinado grupo, porque a gente tem as questões sociais, econômicas, culturais. Mas, de uma forma geral, né? Opção dos pais por terem apenas uma criança, então isso aí a gente observa em famílias de renda mais alta, né? Mudanças do modelo escolar. Gente, essa turma, ela pegou a pandemia, né? A infância delas foi isolamento social, redes sociais por conta do isolamento social. Então, a gente não pode dizer que isso não tem influência na personalidade estudantil dessas pessoas, desses adolescentes, tá? Desconhecimento do mundo analógico, do offline, de como a gente vivia antigamente. Eles não têm essa concepção porque eles já nasceram numa geração 100% digital. Experiências imersivas que mesclam fantasia e realidade, priorizando a interação, e essa interação principalmente digital. Superexposição de sua privacidade nas redes sociais pelos pais. Isso é muito importante. A criança hoje, quando nasce, ela já nasce, muitas já têm até Instagram. Os pais postam diariamente, então desde pequenos elas passam por essa exposição digital. No nosso tempo era o quê? A fotografia que o pai e a mãe todo mês tirava, a gente imprimia, a gente revelava as fotos, né? E hoje não, hoje é tudo digital. Então, essas crianças já nascem sendo publicadas nas redes sociais. O vício dos pais em celulares, isso aqui é muito importante, porque isso chega na escola. Essa semana eu vi de uma aluna minha dizendo assim, eu conversei, né? Eu estava conversando com ela, e a gente falando da reunião dos pais, e começou a falar na aula de projeto de vida, né, sobre família, o diálogo entre as famílias, e ela disse assim, não, professora, na minha casa minha mãe vive com celular, então o diálogo só se for por WhatsApp. E aí eu fiquei pensando, nossa, como essa geração tá envolvida, esse vício nas redes sociais que começam com os pais e acabam sendo trazidas para os filhos, né? E isso gera um problemão, porque as famílias, elas perdem o diálogo e a criação dos filhos, elas ficam influenciadas pelo mundo digital. Então, outra coisa, a gente também tem coisas boas, né? Geração dos seus pais, relação já se discute equidade de gênero, respeito aos direitos humanos, mais liberdade de expressão. Outra coisa também, a produção de conteúdo, esses jovens, essas crianças,
adolescentes, eles já sabem produzir conteúdos para as redes sociais. Mesmo quando a gente fala das danças do TikTok, eles já conseguem fazer isso. Isso não era uma coisa característica da adolescência da minha geração, da nossa geração de alguns aí, percebe? Então isso tudo vai influenciar no perfil desse estudante em sala de aula. Engajamento com o meio ambiente. Outra coisa importante. Superestimulação do cérebro pela oferta ininterrupta de conhecimento. Eu trocaria conhecimento por informação. Porque conhecimento ele é construído a partir de informações, de vivências, de experiências. No caso aqui, gente, é informação a cada segundo. Acontece uma coisa do outro lado do mundo, em segundos já está nas mídias sociais. Então, o cérebro, né, o sistema nervoso desses indivíduos, ele ao longo do tempo vai passando por modificações. Eu acredito que daqui a um tempo algumas modificações em alguns campos cerebrais, se já não vierem acontecendo, vão ser mais frequentes. Por quê? Porque o acesso à informação, ele dilatou muito em um curto intervalo de tempo. A pandemia, em 2 anos, ela, se brincar, ela tem alguns autores que falam, né, que ela alargou, era coisa para 10, 15 anos, ela fez em 2 anos, porque a gente precisou se adaptar a esse momento. Então, são essas tendências que são extremamente importantes e que influenciam essa geração que está conosco em sala de aula. Então, quem é a geração Z e a geração Alfa, não é? Que é o nosso ensino fundamental e médio nas nossas salas de aula. Alto volume de informações no celular. Vou dizer uma briga, porque assim, é uma luta constante dos professores. Inclusive, acho que vocês, não sei se vocês estão acompanhando, mas já está saindo algumas leis, né, que vão tentar limitar esse uso do acesso, esse acesso, né, ao uso dos celulares na escola, porque é muita informação. Tipo, se a gente fala uma coisa em sala de aula, o aluno vai lá, pesquisa e ele tem todas as informações que ele quiser. Mas o que é que ele faz com essa informação? Essa é a questão. A internet, os sites de busca, eles são extremamente importantes para a nossa construção crítica, para a nossa vivência na escola, mas como usar? Porque a tecnologia é uma coisa que chegou para ficar, mas a gente precisa saber como a gente vai usar isso. E o adolescente, muitas vezes, ele não sabe o que fazer com esse volume de informações, né? Então, isso é uma das coisas que a escola precisa trabalhar. Outra coisa que eu visualizo muito, isso aqui são questões, gente, da minha vivência, tá? Que eu acredito que cada um vai ter sua vivência, mas é uma coisa que eu vejo se repetindo muito na conversa com os professores, né, com os outros colegas. Eles precisam ter algum benefício para fazer as atividades. No nosso tempo, não tinha muito isso. Quando o professor passava uma atividade, a gente ia lá e fazia, né? Muitas vezes a gente tinha o gosto de aprender. Hoje em dia, o que é que eu percebo? Só vou fazer se ganhar um ponto. Não é pelo prazer de aprender, eles não têm tanto aquela surpresa do aprendizado. E aí eu tô falando de uma forma generalizada, é óbvio que tem as exceções, mas de uma forma geral, na minha prática, eu enxergo muito isso. Essa barganha com o professor, só faço se eu tiver uma vantagem. É como se fosse uma obrigação, né? A vontade de aprender, ela não é muito presente como era. Dificuldade em seguir regras. Os alunos, eles não reconhecem as regras. Muitas vezes, eles não reconhecem a hierarquia presente na escola. E isso é muito complicado, né? Muitas vezes, tem uma desestruturação familiar na minha realidade, que é muito grande. E aí, eles chegam à escola sem limites, sem entender o que é uma regra. Ah, mas por quê? Porque é uma regra. Quando a escola e os professores já estão, eles definem uma regra, é com base em algo, né? E aí a gente explica o porquê daquela regra, mas às vezes não é suficiente para que eles acatem a regra. Isso é muito pontual no nosso ensino básico. Valorizam o prazer imediato. Lembra que eu tinha falado para vocês antes, nas gerações, essa coisa de fazer o que gosta? Isso é importante, mas a gente não pode fazer apenas o que gosta. Porque na sala de aula, o processo de aprendizagem, ele requer da gente habilidades, a construção de habilidades que não necessariamente a gente vai gostar do processo,
Entende? Então, essa coisa de valorizar o prazer imediato, não gosto, não vou fazer. Isso é muito característico dessa geração. Não reconhecer função nos estudos. Isso aí é muito peculiar de algumas realidades. Eles não têm referências de pessoas que estudaram e que conseguiram obter um sucesso na vida através dos estudos. Hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, basta você viralizar e você vira um famoso e você começa a ganhar dinheiro. Então, para que eu vou estudar? Entende? Até aqueles que só olhavam o estudo como uma forma de ganhar dinheiro, nem isso eles estão olhando mais. Por quê? Porque agora é mais fácil para as redes sociais viralizar e ganhar dinheiro. Entende? A rede social hoje ela é uma vitrine de vendas, de marketing. Então é mais fácil eu ir para as redes sociais, eu não preciso estudar. As referências de sucesso são digitais agora. Os influencers, blogueiros, atores, músicos, enfim, os memes, né? Outro ponto importante é a exposição da opinião pessoal sem filtro. Eu quero ter liberdade de expressão. Ok, mas não tem um respeito até onde vai a liberdade de expressão do outro. Tudo é liberdade de expressão. Eu posso dizer o que eu quiser, na hora que eu quiser e da forma que eu quiser. Isso é um problema também em sala de aula. Né? Na internet as pessoas falam o que quer. Tudo bem que já tem algumas leis que regulamentam, mas mesmo assim ainda é subnotificado. Né? Muita gente passa dos limites. Síndrome de FOMO, Fear of Missing Out, é aquela sensação de que se você não estiver nas redes sociais, você está perdendo alguma coisa. Guarda os celulares para fazer uma atividade. Mas eu não vou ver o que fulano vai postar. Eu não vou estar. Então fica aquela divisão de prioridades. Eu vou estar sempre, se eu não estiver no celular, eu estou sempre perdendo alguma coisa. E isso não acontece só com os adolescentes, não, gente. Isso acontece com a gente também. Então é uma coisa que a gente também tem que observar. Hábito de leitura baixo, dificuldade na escrita, o digitar, as abreviações, os memes, as figurinhas. A gente não precisa mais escrever tudo. A gente joga uma figurinha e a pessoa já entende. Então a gente não é obrigado a escrever como a gente era antes. Isso vai dificultando a nossa escrita, desde erros ortográficos, escrever com coesão, com coerência. Isso chega na sala de aula. O aluno ele fala, mas ele não consegue escrever o que ele falou direito. Quando a gente vai corrigir as provas, eu sou professora de ciências e biologia, mas eu sempre ponho questões abertas, porque eu quero ver o poder dissertativo argumentativo deles. E aí, as frases mal construídas, os professores de português e redação sofrendo para conseguir melhorar a escrita e a leitura. Não tem paciência para ler, não se dispõe a construir o hábito de ler, então isso é muito complicado. Outro ponto, vício em jogos online. Gente, isso é muito presente. Os jogos que incitam violência, né, como o GTA, o Free Fire. Então, isso é muito presente na geração e isso estimula, constrói também a personalidade do indivíduo. E dificuldade de formular opinião crítica. Eu vou no que fulano está dizendo. Fulano é uma referência no meio digital para mim, então o que ele diz é lei. Então, essas são características importantes que estão presentes nas nossas salas de aula, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, a gente tem um choque de gerações de perfis estudantis. Tardif, 2014, né? Tem um livro Tardif muito bom, que ele fala, né, dessa prática docente, que ele diz esse choque de gerações entre professores e alunos muitas vezes dificulta a prática pedagógica. Porque a gente querendo impor um ritmo da época da gente e os alunos não aceitando porque vivem em outro momento. Então, gente, quando a gente vai para a sala de aula, a gente traz muito da gente. Mesmo que a gente faça graduação, faça cursos de formação continuada, pós-graduação, mas Tardif comenta que mesmo que a gente passe por todo esse processo, muito da sala de aula, da nossa prática docente, vai ser reflexo de nós enquanto alunos. Então, isso é muito curioso, né? E eu vejo isso muito na minha prática. Eu sempre gostei de estudar e estudar o aprendizado até hoje. Eu amo aprender coisas novas. Então, existe um choque quando eu chego na sala de aula que o aluno não vê sentido em estudar. Então, a gente precisa entender essas gerações e elaborar as nossas práticas com base nisso.
A gente vai trazer também muito das práticas vivenciadas no nosso período de escola. As nossas vivências, tudo que a gente viveu lá naquele período enquanto aluno vai reverberar agora enquanto professor. Nós trazemos também a nossa forma de enxergar os estudos. Então, o estudo para mim, Geilza, foi um mecanismo de ascensão social, financeira. Então, eu deposito muita esperança no estudar. Então, eu preciso, de alguma forma, trazer isso para os alunos, né? E aí, Tardif também comenta a questão dos saberes dos professores. Como é construído esse saber dos professores? Os saberes pessoais das vivências de família, de amigos, influenciam na sala de aula. Os saberes da formação escolar anterior, do fundamental, do ensino médio, ensino infantil, tudo isso gera uma construção do meu saber docente. Os saberes da formação profissional, que foi a graduação, né, e a pós-graduação. Os saberes da formação continuada, que são os cursos, né, de formação continuada que a gente frequentemente vê, né, de anualmente ou semestralmente, geralmente a gente faz, né, esses cursos de formação continuada, de atualização. Então, tudo isso contribui para a nossa prática docente e, principalmente, por isso que eu destaquei, saberes colhidos da nossa própria prática docente na escola. Então, essas experiências que a gente vivencia na escola, isso contribui para os nossos saberes enquanto professor. Então, é essa fluência de diferentes fontes de saber que faz a gente estruturar a nossa prática docente. É um desafio porque é uma geração que a gente não faz parte. A gente está tendo que dar aula para uma geração que não é do mesmo perfil que a nossa. Mas a gente pode usar todos esses saberes que Tardif menciona, que lista, para que a gente possa construir uma prática voltada para essa geração. Então, eu coloquei aqui alguns caminhos e soluções para estudantes e também para professores. Então, para os estudantes, gente, essa geração ela precisa ser ouvida. A gente precisa escutar. São tantos alunos carentes de uma escuta em casa, que muitas vezes não têm uma estrutura familiar, que muitas vezes têm uma estrutura familiar, mas os pais estão nos celulares. Então, é uma geração que a gente precisa ouvir. A disciplina de projeto de vida, ela é muito importante porque ela fala muito sobre isso, tá? Da gente ouvir, das rodas de conversa, e eu acho extremamente importante que isso aconteça. Outra coisa importante, é uma geração que precisa conhecer as regras do ambiente escolar. Ter clareza nos critérios de avaliação. É uma turma extremamente questionadora, então eu geralmente deixo claro, são os pontos que eu vou avaliar no trabalho, vai ser esse. Até nas provas, eu coloco o valor de cada questão, para não ter margem para reclamações infundadas. Isso é muito bom no nosso dia a dia, diminui muito o nosso desgaste. Então, eles precisam conhecer regras, eles precisam seguir regras. A escola, enquanto instituição, composta por apoio, gestão e professores, comunidade escolar no todo, precisa saber as regras. Reunião com os pais para falar as regras do conselho, as regras no início do ano. É preciso estar muito claro. Cada professor fala a regra da sua disciplina. Então, primeiro dia de aula, eu estou com a folhinha das regras. Eles precisam se acostumar com seguir regras, porque muitas vezes eles não têm limites em casa. E aí, a função escolar de construir, de ajudar na construção de indivíduo, precisa trazer isso para eles. A geração precisa de limite, ordem em sala de aula. Mas é porque é muito difícil. Imponha um ritmo desde o início. No início vai ser difícil, mas eu sugiro que isso seja feito assim que você chegar na escola. Geilza, mas já passou 5 anos que eu tô lá e eu já não consigo ter controle. Começa a estabelecer as regras, tá? Porque isso vai ser muito importante. Eles precisam ter uma ordem de sala de aula. Momento de conversar, momento de guardar o celular, momento de parar para escutar a explicação, sabe? E isso não tem nada a ver com idade. Porque você pode pensar, eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, quando eu cheguei na rede estadual, eu tinha 25. Hoje eu tenho 30.
Então, são 5 anos que eu venho construindo essa autoridade. E veja, não é autoritarismo. Eu não sou autoritária com os meus alunos, mas eu tenho autoridade. Eu exponho as regras, eu sigo aquelas regras, e aí não tem como ele contestar. Eu faço acordos. Não fez o acordo, automaticamente você vai, infelizmente, vai ter uma punição, seja ela com as suas próprias notas baixas, seja algo diferente, mas eu estabeleço as regras. Geração com família ausente. A gente precisa, enquanto escola, fazer trabalho com as famílias. E mesmo que isso não der certo, porque isso não depende da gente, a gente faz o trabalho, chama a família para a escola. Mas se não der certo, a gente precisa buscar, ofertar novas referências para eles. Seja nós, sejam pessoas que se acenderam por meio do estudo, tá? Então, a gente precisa trazer a família para a escola e também novas referências para essas pessoas, não só as que estão lá nas mídias digitais, tá certo? Então, família precisa estar na escola. Eu sei da dificuldade porque eu trabalho em um ambiente que a família é extremamente ausente, na região de periferia, várias questões sociais, problemas sociais, mas a gente faz de tudo para trazer essas famílias para a escola. Todos os PDDEs, né, a parte financeira que vem para fazer esses projetos na escola, a gente faz com as famílias. Justamente por isso, essas oficinas entre pais e filhos, porque a gente precisa das famílias. Quando a gente olha para um aluno, quando a gente olha para um pai de um aluno, a gente sabe o porquê que o aluno é daquele jeito. É incrível. Todo plantão pedagógico é uma descoberta, e eu sei que vocês também sabem disso. Porque a gente olha para a mãe de fulaninho chegou. Quando a gente começa a conversar com ela, é quase automático. A gente entende por que fulaninho é daquele jeito. Tá? Caminhos e soluções para nós, professores. Primeiro, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, porque senão as nossas questões, as nossas limitações psicológicas, os nossos traumas, eles vão refletir, reverberar na nossa sala de aula. Então, eu tive um problema com bullying na escola, eu não vou saber lidar com bullying agora como professora. Porque se a gente não resolve as questões, elas voltam para a sala de aula. A nossa criança interior, ela grita. Então, as nossas questões psicológicas precisam cada dia mais serem resolvidas para a gente ter inteligência emocional para lidar com essa geração que é diferente da nossa. Segundo ponto, estar pronto para não ser amado. Eu digo aos meus alunos, até parece estranho eu colocar isso numa palestra para professores, mas foi uma das coisas que eu aprendi na terapia. Estar pronto para não ser amado. Muitos professores perdem sua autoridade em sala de aula porque querem que os alunos gostem deles. A nossa principal prioridade precisa ser respeito e fazer um trabalho com competência. Ser amado é consequência, que pode vir ou não. Então, eu sempre digo aos meus alunos, vocês não têm a obrigação de me amar, de gostar de mim. Vocês precisam me respeitar e eu gostaria que vocês aprendessem. Esse é o meu trabalho, fazer meu trabalho com competência e ter o respeito dos meus alunos. Se eles gostam de mim, é consequência do trabalho. Quando a gente faz um trabalho bem feito, que os alunos veem que a gente se importa com eles, que é uma coisa que está muito carente hoje em dia. Eu sou professora, mas eu assumo que tem inúmeros professores que não estão nem aí para os alunos. Quem são os alunos? Então, assim, a gente precisa saber mostrar para o aluno que a gente se importa. Agora, sem a necessidade de ser amado. Tá? Então, primeiro, exijam respeito. Depois, o amor é consequência. Tá? Capacidade de aprender. A gente precisa ser ensinável. Saber que a gente tem que estar sempre estudando, sempre fazendo, publicando os nossos resultados, que muitas vezes os professores da educação básica não deixam um pouco de lado essa parte acadêmica. Mas os outros professores precisam do teu trabalho, da tua prática. Publica aquilo que tu faz em sala de aula, né? Para que outros professores tenham material para melhorarem suas práticas também. Capacidade de aprender, eu preciso estar sempre me atualizando, estudando sobre isso, às vezes sobre comportamento humano, tá certo? Por quê? Porque eu preciso me atualizar, porque todo dia é uma realidade diferente, é uma escola diferente, é uma turma diferente, são questões psicológicas diferentes, que não é obrigação minha, mas eu vou ter que lidar em sala de aula, porque eu estou lidando com pessoas, tá?
enxergar a educação básica como um lugar que exige qualificação constante. Porque tem alguns professores, alguns colegas que olham a educação básica como algo sem prioridade. Eu vou priorizar a universidade, a educação básica é onde eu tiro o meu salário, e não é assim. É por isso também que a educação básica ela está muitas vezes sucateada, porque não se enxerga valor na educação básica. Gente, se a gente não tiver um trabalho bonito na educação básica, o ensino superior vai ser horrível. Os profissionais que vão cuidar, que vão estruturar o serviço daqui a alguns anos, vão ser esses alunos que não estão tendo atenção, que não sabem escrever e a gente passa por cima, que não sabe o que é um limite, uma regra, que não tem senso de importância na escola. A escola ela é lugar de pertencimento, tá? Criar um ambiente de confiança e respeito, evitar quebra de acordo. Não é porque a gente é professor que o aluno ele não vai ter a devida importância. Vai fazer uma modificação, comunica. O aluno precisa ter confiança nos acordos. Eu dei minha palavra, não quebro. E se eu quebrar, eu vou justificar o porquê e tem que ser um motivo plausível. Sabe por quê? Quando a gente cria um ambiente de confiança, o aluno ele vai ceder. Não tem nenhum ser humano que resista por muito tempo ser bem tratado. Quando a gente trata bem o aluno e a gente oferta confiança e respeito, a gente vai ter de volta. Pode ser a longo prazo, pode ser a curto prazo. Educação é longo prazo. É porque a gente faz as coisas querendo um resultado para amanhã, mas não é assim. A gente precisa ir plantando. Pronto, eu comecei a plantar em 2020, que foi quando eu entrei lá no estado. Então, quando eu entrei no estado, foi em 2020, entrou na pandemia, eu passei 2 anos, né, online. Quando eu voltei em 2022, eu construí coisas que eu estou colhendo agora. Em termos de autoridade, em termos de compromisso, de afeto também. E conexão emocional. Não tem como eu dar aula sem conexão emocional. Nós somos seres humanos. Se a gente não se conectar emocionalmente com os nossos alunos, eles não conseguem ver sentido, eles não conseguem lidar com o dia a dia, a rotina de uma sala de aula. Conexão emocional, gente, não é a gente pegar os problemas deles e sofrer, não. Conexão emocional é a gente olhar no olho dele e ele saber que a gente se importa. Que o trabalho da gente vai fazer diferença na vida deles. Mesmo que eles não queiram, que eles não sigam nos estudos, mas ele sabe quando o professor tenta se conectar com ele. E um dos presentes da minha vida foi a disciplina de projeto de vida. Muita gente critica, mas é uma forma que eu tenho de colocar meus alunos em círculo e a gente falar sobre a vida. Isso ajuda até em biologia. Antes de projeto de vida eu já fazia isso, né? Eu já tenho essa conexão desde a época que eu dava aula na universidade. Mas hoje ainda mais, porque a gente só consegue tirar o melhor do outro quando a gente se conecta com eles. E é como eu disse a vocês, não tem ser humano no mundo que resista ao ser bem tratado, ao ter alguém com educação, com afeto ali perto deles. Talvez você esteja muito cansado, mas lembre-se, o legado que a gente deixa aqui na Terra, principalmente na educação, vai reverberar por décadas, séculos, e a gente não tem como mensurar isso, porque talvez os frutos do que a gente está plantando nem a gente vai ver colhendo, mas eles vão estar lá. Eu espero que essa palestra tenha sido assim um estímulo para que vocês persistam, tá certo? Muito obrigada.